um filho pródigo? Alguém que já foi ou que conheça um filho pródigo. Tem alguém? Erga sua mão, aleluia. Tem alguém que conheça ou que já foi um filho pródigo? Aleluia. É poucas pessoas, né? Aleluia. Mas é nessa noite, em primeiro lugar, eu quero que você compreenda algumas palavras-chave do que o Senhor quer falar contigo nessa noite. A primeira delas é a palavra filho. O que quer dizer a palavra filho? Que em hebraico significa abençoado em tudo. Isso quer dizer a palavra filho. Agora, a palavra pai, que diz assim, ó, função divina, representa autoridade, proteção, amor e cuidado divinos. Herança, aquilo que é transmitido de geração em geração, seja material ou espiritual, transferência de bens, propriedades ou direitos de uma geração para outra após a morte. Pródigo, desperdício, desperdiçando a vida com aquilo que não tem vida. Esbanjador. Então, essas palavras, elas são as principais. É para que a gente possa compreender o que o Senhor quer dizer para nós nessa noite. Quando a gente analisa essa parábola, você vai ver assim, que o filho, ele estava na casa do pai, mas ele não era parte do pai. E ele mesmo dentro da casa do pai, ele olha para fora e tem algo do lado de fora, é que seduz ele, porque o coração dele já não estava mais na casa, já não estava mais no pai. E é o que muitas vezes acontece conosco. Mesmo aqui, somos casa, estamos na casa do pai, mas muitas vezes estamos olhando para o lado de fora, estamos desejando das coisas do lado de fora. Isso quer dizer o quê? Estamos só de corpo presente, mas não queremos mais o pai conosco. E é nesse momento que nós pedimos a nossa herança. E nós decidimos que essa insatisfação que existe em nós e essa curiosidade, ela precisa ser matada por nós. O que a gente não compreende, que é ela que vai nos matar. Então nós temos uma visão limitada. Do Pai tem uma visão ampla. Então, enquanto o Senhor dizia, aleluias, sobre essa visão e essas atitudes que nós temos, mesmo na casa do Pai, o Senhor dizia assim, é de 3 pessoas que estão aqui, eles pediram algo para o Senhor, eles receberam, e isso não foi o suficiente, porque ao invés de se engrandecer no Senhor, tu olhar foi mais apurado do lado de fora, e você agradeceu parcialmente o que o Senhor te deu, e era algo que era impossível para você, para uma dessas pessoas, e é uma mulher, e era algo assim que só o Pai poderia te dar, e você começou a olhar do lado de fora, e só pela misericórdia você ainda não saiu da casa do Pai, só pela misericórdia do Senhor. E muitas
venha termos essa mesma atitude de estar presente, mas não estar com o Pai. E nós precisamos ver que a casa do Pai, ali tem tudo. Mas a gente, quando nós estamos nesse estágio, nós não conseguimos ver. Então, nós olhamos para o mundo e nós vemos que o mundo tem conforto e que a casa do Pai, ele tem confronto, porque o Pai não vai permitir que você fique de qualquer forma. Você vai ser ajustado. E quando você está sendo seduzido pelo mundo, você não quer ouvir nada e nem ninguém. E é mais fácil você sair de que você ter a humildade do conserto. E isso é muito grave, porque na casa do Pai tem tudo. Na casa do Pai tem amor, na casa do Pai tem cuidado, a casa do Pai tem segurança. É essa que muitas vezes nós decidimos que tudo é problema e o mundo é a solução, que lá que nós vamos ser felizes de verdade e que aqui nós somos privados de tudo. E assim foi com o filho pródigo. E o filho pródigo, um príncipe, aquele que tinha tudo, ele chega até o pai e ele pede para o pai a parte dele da fazenda. Ele queria a herança dele. O pai sábio pegou os 2 filhos e repartiu para os 2 a herança. Porém, esse mais novo, insatisfeito, curioso, ele vai para o mundo afora e ele começa a perder tudo. E acontece assim, né? Tudo é do Pai. Tudo é do Pai. E quando nós não queremos estar com o Pai, vamos começar a ter problemas. E assim foi ele. Ele foi então para o mundo enquanto ele tinha posses, ele tinha amigos. Hoje não é diferente para nós. Deixa você ir pegar R$1.000, R$2.000, R$5.000. Aí chama umas 10, 20 pessoas que você vai pagar tudo. O dinheiro não vai dar, porque o povo vai esbanjar mesmo. Por quê? Porque o Pai não era deles. O que foi adquirido não foi com o suor deles. E é muito fácil você esbanjar do que você não sabe de onde veio. Mas acabou o dinheiro, acabou as amizades. Aí você fica esquecido e continua com as suas perdas. Quando essas perdas elas começam, o primeiro passo, nós ficamos descalços. Isso quer dizer o quê? O filho tinha sandálias. Tais sandálias era aquela simbologia de filho, de quem tinha posse. Porque do escravo, ele andava descalço. Escravos não tinham sandálias, só quem tinha posse, só os filhos. Mas, quando nós perdemos as nossas sandálias, viramos escravos dos nossos desejos, das nossas vontades. E é onde a coisa começa a apertar em nós. E eu posso falar para você até com propriedade nessa noite, porque eu já passei por esse processo. Por isso que eu perguntei para vocês quem era ou quem já conhecia o filho pródigo. E eu vou afirmar para você diferente. Todos nós conhecemos alguém que é ou que foi filho pródigo. Muitas vezes até nós já fomos. E eu lidei com essa situação. E eu posso falar para você
é como propriedade. O problema do filho pródigo, que ele não sabe a dor que ele causa naqueles que amam ele, naqueles que conhecem ele, e no pai dele. Ele não tem noção da dor. Então, na sexta-feira passada, quando a evangelista Sandra, ela falava que da dor é do irmão dela. Ela sabe o que é a dor de amar o filho prático. E por isso que eu afirmo para você que eu também conheço essa dor. E há 1 ano e meio atrás eu passei por uma situação, no total dá 2 anos e alguns meses, que foi tenebrosa para mim. E eu tive um filho pródigo dentro da minha casa. E ele era igualzinho a esse aqui. Ele foi alguém que ele foi criado com cuidado. Que ele cresceu nessas cadeiras aí. Nem era aqui, que era embaixo da outra igreja, depois aqui. Então, eu fiz a minha parte como mãe trazendo para a igreja. Eu orientava. Nós líamos a Bíblia, nós orávamos. Porém, eles vão crescendo. E eles acham que eles não têm que ouvir mais o pai. Eles acham que eles são donos de si. Por isso que eles pedem a herança. Porque eles acham, pai, eu não preciso mais de você. Deus de poder. Pai, para mim você está morto. Por quê? Eu li para vocês aqui, herança é só quando alguém morre. Não existe herança de pai vivo. Não existe. Então, pai, você está morto para mim. E eu venho para o mundo agora. E assim foi com meu filho. Ele decidiu por si só que o mundo olhou, ele cobiçou o mundo, ele foi seduzido por ele e ele foi para o mundo. E uma grande maioria dessas pessoas que estão aqui me conhecem bem e que sabe que eu nunca contei isso. Porque acontece o que, gente? A dor, ela é tão grande, a vergonha, ela é tão grande que eu não abri a minha boca. Porque para você que é pai, para você que é mãe, a sensação que você tem, você falhou. Então você ser pai, ser mãe, é algo divino. E você ainda não cumpriu com o seu papel. E você acabou então entregando a herança, e você acabou até permitindo que ele fosse. Porém, ele também começou a perder tudo. Ele perdeu tudo, ele não precisava de nada. Ele não precisava, igreja. Então todos sabem assim, que a minha vida foi dedicada a eles dois. Eles tinham tudo. Porém, ele quis mais. E era feriado de finados. O inimigo tapou os olhos dele. E ele pegou um carro. Ele não tinha carteira. Ele não sabia dirigir. Ele pegou um carro de alguém. E ele foi viajar com esse carro. E pasme, dentro do carro, ele levava mais de 400 quilos de porcaria no carro. Sem precisar de nada. Ele não precisava de nada. Ele pôs no carro e ele foi. Olha só da inocência do filho pródigo. Que, sem saber a direção, sem nunca ter ido dirigindo, nem que por voz, ele iria chegar até São Paulo. A inocência. E o detalhe, igreja, estava tudo em cima dos bancos do carro. Então não tinha nada escondido, não. Tudo em cima dos bancos do carro. E até ele foi. Ele não passou de Santa Teresinha. Porque o Senhor permitiu que ele fosse abordado. E o meu dia mal chegou. O dia que ele tinha pedido a herança e que ele tinha ido, chegou para mim. Era 1h42 do dia 3 de novembro. E a inocência me ligou, eu tive um problema aqui.
advogado desse jeito é que está me representando. Misericórdia! Aí, como ele fazia serviço de segurança, eu pensei, alguém brincou e ele estava no meio, então, né? Não, estou indo para aí agora. Não precisa não, está tudo resolvido. Analise, igreja. Aí eu fui do mesmo jeito. Nem era dele o telefone, porque já tinha aprendido até o telefone dele. Aí eu fui até a sexta. Deplorável a situação. Então, o coração da gente parece que vai ser meio esmagado. Você não consegue pensar direito. É como se você tivesse enlouquecido. Você está tendo um pesadelo sem fim, onde você não vai acordar, porque você já está acordado. Aí conversei com ele ali, e ele não dava detalhe algum. Depois fiquei sabendo de tudo. Um senhor ali da sexta veio falar comigo e falou para mim: olha, aproveita ele, porque eu não sei quando você vai poder viver novamente. Imagina, eu já estava desesperada. Aí me veio um homem para dar um decreto desse para mim. Eu fiquei pior ainda, mas eu me segurava ali. Mas a vontade era de ir para a glória naquele momento. Eu conversei com ele, voltei para casa e não tinha mais o que fazer. E claro, né, que você entra no desespero. E eu comecei a convocar todo mundo para oração. Porque quando você tem um filho pródigo, o único caminho para você é a oração. E eu comecei a chamar para todo mundo: pelo amor de Deus, entre em oração. E eu já estava surtando, porque no primeiro dia fica pior. Aí se passou alguns dias, eu fui naquele lugar, ali na Laudemir Neves, para mim fazer a carteirinha, para ver. Aí cheguei ali e é nesse momento de fragilidade que o inimigo, ele ataca você fortemente. Porque ele joga na sua cara: ó, que tipo de mãe você foi? Que naquele lugar, eu ali sentado, na assistência social, a mulher falou para mim assim: qual é o nome dele? Quando a mulher fez uma pergunta simples para mim, que sempre foi bênção o nome dele, eu senti no meu rosto e que ficou vermelho, porque eu levei um tapa na cara, mas não era humano, era espiritual. E uma voz tenebrosa que falava para mim assim: onde está o seu Deus? Olha onde ele fez você e o seu filho estar. Olha, por Deus que está no céu, porque eu não preciso mentir, que eu não sou louca de mentir. É uma coisa tremenda. Aí você precisa se recuperar, ver quem é você. Porque entenda assim, naquele dia, quando a gente foi prestar conta para o Senhor das nossas vidas, e que não é só as nossas, e que o Senhor falar assim: o que fizeste com os filhos que eu te dei? O que você vai ter para você falar para o Senhor? Então é muito sério, igreja. E naquele momento eu só clamei o sangue de Jesus, me recompus e eu disse o nome dele. Aí, alguns dias depois, eu fiquei sabendo que ele estava descalço naquele lugar. Olha a simbologia das sandálias que eu falei para você. Ele estava descalço naquele lugar. Então, de tênis de marca, né? Ele tirava tudo, da roupa, tudo dele. Aí você pega aquele uniforme e você não pode usar sapatos. Que tem aquelas regras básicas de tudo como é que funciona a instituição. E ele não tinha um chinelo, ele descalço, escravo das próprias decisões, escravo do pecado, escravo do eu. Porém, igreja, era a oportunidade do Senhor de transformar aquela vida do mesmo jeito que ele fez com o filho pródigo. Então, quando o filho pródigo perdeu tudo, quando ele foi lá cuidar dos porcos, e que isso era algo deplorável,
para um judeu. Eu te falo a mesma coisa. Algo é deplorável para um ser humano. Estar preso. É vergonhoso. É doloroso. Para todos. É os que conhecem, é os que amam e os que são família. E ali foi o processo. E esses pontos que os levaram dos dois filhos pródigos a esse instante terrível, então eu compreendi assim, ó, que o inimigo tirou tudo. Tirou a liberdade, tirou a comidinha boa, tirou tudo, tirou a roupa, tirou o calçado, tirou a dignidade, tirou tudo. Só que ele não consegue arrancar o caminho de volta, porque esse é o Pai quem coloca o caminho de volta em todos nós. É que ficamos em pé e que nós decidimos que podemos voltar sim. E esse caminho de volta, ele é pertencente ao Senhor. Mas é necessário que você caia em si. O filho pródigo, ele caiu em si. Ele estava lá. Ele estava tratando dos porcos. Com as bolotas. Bolotas era mais ou menos um tempero que iria temperar a carne do porco e que depois ele iria virar churrasco. O filho pródigo, ele queria comer aquelas bolotas, porque era muita fome. Para quê? A mesma situação. Ele estava escravo. E a carne dele ia ser temperada, porque o inimigo já tinha decretado que era o fim para ele. Só que o caminho de volta o nosso Deus tem, o nosso Pai tem. E foi nesse momento que ele caiu em si. E ele viu que ele tinha um Pai. E ele toma a decisão de retornar para a casa do Pai. E ele vê assim, ó, ele diz assim: eu tinha tudo na casa do Pai. Eu tinha tudo. E aqui eu não tenho nem comida. Eu quero que o meu pai, ele me receba como jornaleiro. O jornaleiro era aquela profissão da mais baixa que havia. É o de jornaleiro, aquele que menos ganhava, pois ele preferia ser um jornaleiro de que ficar naquela situação. E quando eu volto para a situação do meu filho, a mesma situação. Quando ele perde tudo naquele lugar, porém o Senhor dá uma outra oportunidade para ele, porque por várias vezes o Senhor falou: não passou de Santa Teresinha porque tinha morte para ele. O inimigo já tinha decretado que era o último dia da vida dele. Mas quando tem alguém com o joelho no chão, o nosso Deus opera. Então, mães é de joelho no chão, filhos em pé. Por isso que a gente não pode cessar de clamar pelos nossos não. Vamos clamando, vamos confiando que o Senhor cuida dos nossos. E ele começa a voltar em si. Então ficou ali, sozinho, que eles falam, é como se fosse um porão, por 45 dias. Que depois, então, poderia ter a oportunidade de ter a visita de alguém. Eu fiz todos os trâmites. Eu mandei alimentos. E eu contratei uma advogada. Porque nesse período, assim, alguém que eu admirava muito e que era daquele lugar, veio falar comigo. E falou para mim assim: Maria, eu não gasto com advogado não. Eu não vale a pena. Deixa lá, Maria. Porque é só no tempo deles que vai ser liberado. E ó,
ter no mínimo 4 anos. Então fique tranquilo. É o que eu te falei antes. Tem pessoas que parece que o inimigo usa a boca deles em tempo integral. Eu só repreendi. Aí falou assim, ó, outra coisa. O difícil é cair a primeira vez. Depois, é muitas outras vezes que vai cair. Deus só fala, está amarrado em nome de Jesus. Mas é nesse momento que eu já tinha me recuperado. E eu já sabia de quem eu era filha. E eu sabia dos propósitos do Senhor. E o Senhor já tinha falado para mim que era Ele que tinha livrado. E que Ele estava trabalhando ali. E assim passou o tempo desses alimentos, eu fui chegando até Ele. De uma forma assim que Deus foi levantando pessoas lá dentro. De uma forma, igreja, que nem um grão de nada foi perdido. Funciona mais ou menos assim. Um para cada 15 dias. Um kit a cada 15 dias. Toda semana entrava um para ele. Tinha pessoas que o Senhor levantava e que pegava lá o kit e entregava para ele. Ele não teve falta de nada ali dentro. E ele nunca foi tão livre como ali dentro. E o Senhor trabalhando na vida dele. Até que um belo dia, eu fui ali para visita, à tarde, e entrei. É humilhante a situação, é bem humilhante. Entrei, eu fui até a galeria, e eu fiquei lá sentadinha esperando. Mas ele não veio. Aí, me apareceu alguém, falei, mas eu estou perdendo meu filho. Eu não vejo ninguém. Espera que eu vou ver o que foi que aconteceu. E daí, a gente que é mãe, eu que sou acelerada, eu vou a 1000 por hora. Aconteceu alguma coisa, né? Porque a gente sabe que sempre acontece. Falei, meu Deus, o Senhor não falou que ia guardar. Olha que o Senhor tinha livrado de que a obra era sua. Misericórdia, Senhor. Eu já comecei a chorar. Aí lá vem o agente. Falou, mãe, ele foi transferido. Aí eu comecei a chorar de alegria. Falei, glória a Deus, não aconteceu nada. Eu vim embora. Mais 40 dias sem ver. Aí quando eu fui, ele relatou para mim que eles estavam fazendo uma campanha e que deu o pessoal que fazem culto lá, porque ele voltou para Jesus lá, e que o pessoal que faz o culto lá tinha intercedido para levar ele para um outro lugar onde só tinha crente, e onde eles iriam cultuar mais ao Senhor o tempo todo naquele lugar. Era Deus cuidando dele. Aí veio o veredito. Veio o veredito, se passou um certo tempo, veio o veredito, teve a audiência e a advogada mandou mensagem para mim e falou assim, ele foi condenado a 4 anos. Então, é o que eu te falei antes. Tem pessoas que são o sangue de Jesus. Aí pronto, eu estava indo trabalhar, eu já fui orando, chorando, clamando. Falei, Senhor, 4 anos, Senhor. Eu fui ali, mas eu nunca blasfemei, eu nunca reclamei que ele não merecia, porque era o tratar do Senhor. E eu fui ali chorando. Eu fui trabalhar chorando. Quando eu cheguei na escola, eu já tinha entrado na internet e tinha a mensagem da advogada. Mas ele vai cumprir 1/3. É como ele está na faculdade, ele vai ter alguns benefícios. Eu vou então interpondo recursos e ele sai em tempo determinado. Aí eu já me acalmei, falei, Jesus, olha só que tipo de Jesus de seres humanos. Aí, de nós naquele processo, no dia da saída dele, do que me alimentava no Senhor, o que me alimentava, que eu sempre conversava com o evangelista Dário, e ele falava para mim assim, Maria, fica tranquila, Deus está cuidando. E ele começava a falar coisas assim, de sonhos, que nem eu pensava naquele momento. Ele falava para mim assim, Maria, só tem um problema, ele não vai poder por agora prestar concurso público.
esperança da gente se desvaneia se não é o Senhor, é nas nossas vidas. No dia que o Senhor então agiu, eu tinha marcado visita, ela era online, mas ela era para sábado. Daí na sexta-feira eu vi a mensagem que tinha sido transferida para sexta-feira, que era 2h20 da tarde. Mas pensei, mas como é 2h20 e eu estou trabalhando? Então eu já tinha marcado para sábado porque eu não trabalhava. Agora é mais 30 dias assim ver ele. Mas aí fui olhando, porque era tamanha dor que muitas vezes ali naquela Maria Bubiac eu ia gritando no Senhor. Eu não falava, eu gritava, porque a dor era demais. E eu falava para o Senhor assim: Senhor, olha que dia lindo, olha que sol maravilhoso, Senhor. Esse pode ser o dia da minha vitória. Eu ia falando para o Senhor. E nesse dia eu fui falando. Eu cheguei na escola, eu não falei nada, mas eu pedi dispensa, porque eu tinha que ficar meia hora fora da sala de aula. E me deram a dispensa. E eu fui para o meu carro no estacionamento da escola, a do Morumbi, e eu entrei na visita. E eu estou falando com ele. E ele está falando da quantidade que o Senhor operou. E ele falando assim, que teve algumas batidas, que tem lá, tem uma polícia, eu não sei do que entra nas celas e que bate em todo mundo. E diz que é terrível o negócio. E se você abrir a boca, você fica sem comer. Então você vai para a solitária. E eu só explodi, mas eu não podia falar nada. Eu falei, misericórdia, Jesus, misericórdia. E ele contando para mim. E eu falei para ele assim, eu lá no estacionamento da escola, eu falei, filho, ela falou, mãe, só que eu fui, Deus me livrou, porque entraram na cela do lado, só que não entraram na minha. E eu sei que é o Senhor me guardando. Amém? Isso mesmo, é o Senhor te guardando. Aí, enquanto eu falava com ele, o Senhor mandava dizer para ele assim, isso era já quase 4 horas. Hoje ainda, até às 5h30, tem pirâmides legais ali por fora. Até às 5h30 do Senhor, Ele pode dar a sua vitória, da sua liberdade. Mas você está preparado para essa liberdade? Aí ele falou, sim, mãe, eu já compreendi tudo. E eu sei que Deus pode fazer. E se ele achar que não é a hora, eu sei que eu preciso continuar aqui. Mas eu sei que o Senhor faz o impossível. Aí eu estou ali falando, falei, então, filho, clame a Deus para que Ele use de misericórdia para com você. Nisso entrou a mensagem no celular. Eu vi que era da advogada. Abri a mensagem falando com ele, abri. Eu tinha saído para eliminar a de liberdade dele. Mas aí eu comecei a chorar alto, ali mesmo na escola, comecei a chorar alto. E agradecer a Deus, porque, mãe, você está chorando, por quê? Aí eu contei para ele. Em tempo real, tinha sido dado a minha visita, porque o Senhor queria, naquele momento, fazer o impossível. Sexta-feira, igreja. Assim é geralmente avisado cedo, mas é tudo no tempo de Deus. E naquele momento, o Senhor decretou da liberdade dele. E é claro que eu fiquei parceira. Fui lá, esperei até altas horas, trouxe ele para casa. E eu sempre, nesses momentos de angústia, eu falava para o Senhor, muitas vezes Ele ia me despertando, eu ia planejando um culto de agradecimento. Porque sempre vai ter festa na volta do filho pródigo. Sempre vai ter festa. E eu estava ali planejando. E o Senhor me deu a palavra. E eu fui até fazendo uma lista de convidados. Meus louvores queriam ser cantados. E agradecendo ao Senhor ali. E assim, claro que eu fiz. Isso foi na sexta-feira à noite. Porque ficamos aguardando lá algumas horas. Quando ele saiu daquele lugar, ele estava com uma sacola transparente, que não tinha nada lá dentro, não tinha nada. Ele tinha, então,
chinelo que eu tinha levado, a Havaiana, e na sacola transparente, ele tinha alguns bichinhos, que alguns deles é confeccionado lá, e era para trazer para o pessoal do lado de fora. Era o que ele tinha. Então, a herança tinha ido, a liberdade tinha ido, mas o caminho de volta tinha sido proporcionado pelo Senhor, de restauração, transformação. Nós saímos dali, no domingo eu convoquei toda a família, toda, e eu dei o almoço e o culto de ação de graça. À noite, levantamos o testemunho e nós agradecemos a Deus que nós selamos uma aliança. E eu geralmente falo assim, de aliança do Senhor depois do dilúvio, porque não foi fácil, foi muito difícil esse período. Porém, 1 ano e meio depois, o Senhor presenteou então ele com a Sara, que é um ser humano lindo e iluminado. E olha só a minha audácia. Eu pedi para o Senhor assim, quando eu fiquei sabendo que ela estava grávida: Senhor, eu sei que é aliança, eu sei do seu amor, mas só mais uma coisinha, Senhor, eu quero, só uma coisinha. Que esse bebê seja um menino, que seja a cara do meu filho, porque isso é a prova da aliança do Senhor para comigo, e para que eu possa viver novamente a alegria de ter ele pequenininho, como era antes. E quando ele nasceu, era a cara do meu filho, do jeitinho que eu tinha pedido para o Senhor. Então, é assim que o Senhor faz. Então, tem festa para o filho pródigo. E igualzinho esse que nós lemos aqui, ele também perdeu tudo. Ele foi para a escória da sociedade. Ele seria o próximo para a eliminação, mas tinha o caminho de volta que Deus tinha preparado para ele. Ele caiu em si e ele voltou. E ele chegou então na casa do pai. O pai olhando a estrada. O pai sabia que ele ia voltar. O pai sabia. E de lá longe, mesmo maltrapilho, ele conheceu que era o filho dele. E ele já chegou se desculpando. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas trata-me como um dos seus empregados. Aí tem aquela aliança maravilhosa que é o tema da campanha, que é lá no 32, que diz assim, o teu irmão que estava morto reviveu, o que tinha se perdido foi achado. Então eu posso falar com toda a propriedade para a igreja nessa noite. O meu filho estava perdido e ele foi encontrado pelo Senhor, da mesma forma que foi o filho pródigo. E eu quero falar para você nessa noite: não cesse de orar pelo seu pródigo, porque tem caminho de volta da parte do Senhor para eles. Então não desista, não interessa quem possa ser, teu seu marido, teu seu filho, a tua irmã, o seu pai, da sua mãe, não importa quem seja, não cesse de orar, porque da mesma forma que o Senhor fez, nessa parábola que nós lemos, a mesma forma que o Senhor fez na minha casa, Ele vai fazer na sua história. As circunstâncias não podem mudar a sua fé, por mais que pareça impossível. Para Deus não há nada de impossível. E você clamando, Ele ouve do clamor dos seus filhos. Então, clame pelo Senhor. E você, filho pródigo, que você está aqui nessa noite, o Senhor falou contigo, e a oportunidade de uma nova aliança com Ele. Se você já perdeu as suas sandálias, se você já está mergulhado, se você não tem mais aliança, se você nem sabe onde você está, é o momento que
com Ele. Então não espera vir mais prejuízos para você. Se posicione nessa noite. Toma posse. Você não é escravo. Nós fomos chamados para ser filhos. Tome posse dessa identidade de filho nessa noite. Aleluia. E para você que estava olhando para o mundo e para o lado de fora, você que era corpo presente, você que não compreendeu que a herança é o Pai, Ele é o dono de tudo. Dinheiro não é herança, herança é o Pai. Para de olhar para o lado de fora. Olha para o seu Pai. Ele jamais vai te dar algo para a sua pensão. Ainda não aconteceu? Não é hora. Ou não é do Senhor. Então não queira o que não é do Senhor para a sua vida. Sepulte esses projetos que não é do Senhor. Guarde a direção dele, para que ele haja, para que ele escreva a sua história e para que você não tenha prejuízo. Nós não precisamos vir para o lado de fora para a gente ter testemunho. O nosso testemunho é todos os dias na casa do Pai. Esse que é o nosso testemunho. Então, em nome de Jesus, não olhe mais, não deseje mais o lado de fora, porque as consequências elas podem ser altas demais. Então, filho pródigo, hoje é o dia do seu conserto. Então você que quer fazer o conserto do Senhor, seja porque você é filho pródigo, seja porque você está olhando para o lado de fora, seja porque você está aqui só de corpo presente e o Pai já não está mais. Oportunidade de você vir e você reatar essa aliança com o Pai. Tem alguém nessa noite? É para vir, reatar essa aliança com o Pai? Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Ninguém nessa noite? Aleluias. Glória seja dada em nome do Senhor. Você vai mesmo ficar sentado aí, sabendo da situação que você se encontra? Aleluias. Aleluias. Se já foi até minado o seu desejo de continuar vivo, e você vai continuar sentado aí, sabendo que o Senhor falou contigo do tempo todo nessa noite. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Opção da sua parte não se posicionar, mas cuidado. O mundo não é brincadeira. Longe do Pai, somos presa fáceis. O diferencial é de Jesus naquela cruz, ali no Calvário. Foi que tinha 2 pecadores, 2 ladrões, mas um deles viu no Senhor uma eternidade no céu, e ele reconheceu. E ele confessou com a boca dele. Então, veja bem o posicionamento seu. Qual que é o posicionamento seu nessa noite? Aleluia. Que você não seja o próximo a perder da sua liberdade como pai, perder a casa do pai, ou a perder a herança, e perder o pai. Mas que Deus tenha misericórdia de você nessa noite e que Ele oportunize uma outra vez para você a chegar a Ele e reatar essa aliança. Aleluia. Eu já quero estar passando para a evangelista Sandra, mas enquanto ela faz o fechamento, eu não posso ser negligente. Preciso orar pela Juliana, pela irmã do Ano, pela Valesca e pela Vânia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas
E eu já quero passar o microfone e as palmas para o Senhor Jesus. Obrigada.